E aí, gente, a gente aprendeu na última aula que os conceitos de refração, aprendemos o conceito de índice de refração, aprendemos como é que se relaciona o ângulo de incidência com o ângulo de refração, através também dos índices de refração. E agora a gente vai falar sobre o ângulo limite. Vamos lá. Ângulo limite e reflexão total. O que é isso? Nós vamos falar sobre a reflexão total, que isso aqui, no final da matéria de refração, eu vou te mostrar alguns exemplos em que isso aqui ocorre na prática, tá? As provas cada vez mais elas têm sido provas que buscam o dia a dia, então é bom que você tenha os exemplos da prática, tá? Mas primeiro eu vou te ensinar aqui a partezinha da conta, teoria e tal, depois a gente vai para a prática. A primeira coisa para você ter uma reflexão total, ou seja, não ocorrer a refração, como assim, Edi? Por exemplo, eu tenho um meio, a luz vem, é um meio transparente, ela iria chegar de um meio para outro, ela ia atravessar. Dependendo de como a luz bater aqui, ela não vai conseguir atravessar, ela vai só bater e refletir. Para isso, ela tem duas condições. A primeira condição, sempre, é que o sentido de propagação da luz é do meio mais para o meio menos refringente. Então, se ela estiver vindo do meio menos para o meio mais, do menos para o mais, ela vai conseguir entrar. Mas, se for do mais para o menos, pode ser que ela não entre. E aí, para que isso aconteça, o ângulo de incidência tem que ser maior que um ângulo limite. Então, ela tem que entrar com um ângulo incidente maior que um limite. Então, por exemplo, se você viu que o ângulo limite é 30 graus e você vem aqui, tá aqui, e você entra com 31 graus, um ângulo de incidência de 31 graus, vai ter refração? Não, ele vai sempre refletir. Não vai conseguir atravessar aqui. Vai ter uma reflexão total. O raio não vai conseguir atravessar. Agora, se você vier com um ângulo aqui de 29 graus, aí ela vai conseguir entrar. Só se o ângulo for maior. E detalhe, tem que ser sempre do meio mais para o meio menos refringente. Ou seja, aqui N2, N1, N2, o N1 tem que ser maior que o N2. E esse ângulo aqui de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Aí, se isso acontecer, o raio não vai conseguir atravessar e ele vai só refletir. Ele não vai conseguir atravessar de um meio para o outro. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Tem até uma questão interessante, é uma questão acho que da SpaceX, que é do pessoal que vai fazer prova para ser oficial do Exército. E aí nessa questão eles fazem o caso prático da reflexão total na fibra ótica. Essa fibra ótica que a gente tem na internet, nossa, né? Que o pessoal nas internets melhores aí, elas utilizam a fibra ótica e eles mostram como é que funciona isso. Eu achei bem interessante essa questão. Mas vamos lá. Dióptro plano. Ah, só um detalhe, gente. Eu esqueci aqui de falar com vocês. O ângulo, na verdade, o seno do ângulo limite, ele é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Então, se você quiser saber o ângulo limite, você vai fazer o índice de refração, o seno do ângulo limite vai ser o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, tá? Então, para você saber qual é o ângulo limite, você faz isso. E aí você vai ter ali o seu ângulo máximo que você pode entrar para ter reflexão total, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui. Bom, olha esse exemplo aqui, ó. Um raio de luz monocromática propaga no meio de índice de refração igual a 2 e atinge a superfície que separa esse meio para o segundo, para esse meio do ar, segundo ângulo de incidência I, sendo o índice de refração do ar igual a 1, determina. Então, o que ele está falando aqui, gente? Como eu falei,
eu leio meio que já pensando o que eu vou fazer. Então, essa leitura aqui, você desconsidera, tá? Então, ele entra com o ângulo de incidência aqui, o índice de refração desse meio, que é o primeiro meio, é 2, e o índice de refração do segundo meio vale 1. O ângulo limite desse par de meios monocromático. O seno do ângulo limite, ele é o meio 1, aliás, o meio menor, sobre o índice de refração maior. Então, o seno do ângulo limite vai ser o menor foi 1 e o maior foi 2. Foi 1 sobre 2. Que ângulo tem seno igual a meio? A gente sabe que o ângulo que tem seno igual a meio é o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo limite aqui é 30 graus. Quando que vai ocorrer reflexão total aqui? Quando primeira condição era de um meio mais para um meio menos refringente. Então foi do mais, ou seja, de maior índice de refração, para o de menos. Beleza, já está atendendo aqui a condição. Para quais ângulos de incidência ocorre reflexão total? Que ângulos vão acontecer? Ângulos de incidência maiores que o ângulo de 30 graus. Então, a primeira condição foi satisfeita e foi do meio mais para o meio menos refringente. E a segunda condição tem que ser satisfeita de um ângulo de incidência maior que 30 graus. Por exemplo, se você entrar com um ângulo de incidência aqui de 28 graus, não vai ter reflexão total. Ele vai conseguir atravessar para cá. Se você entrar com um ângulo de 31 graus, 32, 33, 80, vai ter reflexão total. Tá bom? Então, é isso que a gente tinha que saber aqui, tá bom? Então, beleza. Então, o ângulo de incidência ele tinha que ser maior que 30 graus. Dióptro plano. Essa imagem aqui, eu não achei a imagem que os meninos mandaram, que é uma imagem de um monte de soldado dentro de uma piscina. Aí fica parecendo tudo que eles têm a perna curtinha, né? Então, o que é isso aqui, o dióptro plano? Eu vou dar um seguinte, vocês me permitem brincar um pouquinho com vocês aqui. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira, eu falo com os meninos, falo, gente, imagina que você está dentro da piscina e tem seu amigo lá sentado na beira da piscina. Mas eu sempre pego os meninos e brinco com eles, né? Fala, imagina, você está lá sentado na beira da piscina e tem o seu outro amigo lá, você está dentro da piscina e tem seu amigo sentado na borda da piscina. Você está lá embaixo da piscina, lá no fundo da piscina, você olha para cima, você vê, o cara tá longe, dá para subir aqui tranquilo. E na hora que você sobe, ele, pum, assusta com seu amigo ali próximo já. Por quê? Se você está, presta atenção nessa brincadeira para você lembrar isso aí na hora da prova. Se você está dentro da piscina, parece que seu amigo está mais longe do que ele realmente está. Então, quando você está no meio mais e olha para o meio menos refringente, parece que as coisas estão mais distantes do que elas realmente estão. Aí eu costumo brincar também que eu, quando vou no Polo Norte pescar com arpão, né? Vocês já imaginaram aquela cena, eu pescando no Polo Norte com arpão, é tipo ali o Aquaman, né? É mais ou menos a mesma altura, o mesmo porte físico, né? Vocês estão imaginando. Eu consigo mesmo dar aula online e ouvir as risadas de vocês. Eu acho muito ofensivo isso, mas tudo bem, vamos continuar. Então, quando você está ali olhando de fora do ar, que é um meio menos, e olha para o meio mais refringente do ar para a água, você acha que as coisas estão mais próximas do que elas realmente estão. Então, é o contrário, né? Então, se você está no meio mais, que é a água, e olha para o menos, que é o ar, parece que as coisas estão mais distantes. Se você está ao contrário, está no meio menos, e olha para o meio mais refringente, as coisas parecem que estão mais próximas. Então, o peixe, eu vejo ele mais acima, eu vou jogar o arpão mais para baixo do que realmente eu estou vendo, porque eu sei que a imagem ela está acima do que realmente o objeto está. Beleza? Então é isso, gente. Olha só. É o caso da perna do menino. O cara, olha o tamanho do cara aqui, ó. Aí o pé dele, ó, parece. Olha o tamanho dele aqui. Olha o tamanho para a parte de baixo. Lógico, daqui para baixo é muito maior do que esse tronco, essa parte só do tronco dele. Por quê? Porque o pé dele, na verdade, está mais aqui, ó. Se você está no meio menos e olha para o meio mais, as coisas parecem estar mais perto do que elas realmente estão. Por isso que parece que ele tem esse comprimento pequenininho aqui, né?
essa perninha aqui dele fica bem menor, beleza? Vamos ver agora isso na prática. O negócio é o seguinte, gente. Eu vou fazer aqui que x sobre x' é igual a n sobre n', tá? X sobre x'. X é a distância que o objeto está. É sempre o x e o x', gente, é a distância do objeto e a imagem em relação à superfície que separa aqui os dois meios, tá? Não tem nada a ver com o observador. Tem um cara observando. O x e o x' é a distância do objeto até a superfície e o x, né, é a distância do objeto até a superfície e o x' é a distância da imagem que você vê até a superfície, tá? É importante que você observe que o n' é o índice de refração do observador e o n é o índice de refração do objeto. O n' é o índice de refração do observador. Isso é muito importante. Então, o índice de refração do objeto é o n, o índice de refração n' é o do observador e o n é o do onde está o objeto. Então vamos lá, vamos ver um exemplo prático disso aqui. Essa fórmula aqui serve tanto quando você está no meio menos ou quando o observador está no meio mais refringente, tanto faz, tá? Vamos lá. A figura abaixo, O é o olho de uma pessoa, está a 48 centímetros da superfície. Então aqui é 48 centímetros da superfície e um peixe localizado a 16 centímetros. Então o peixe está aqui a 16 centímetros. Considere os raios pouco inclinados em relação à vertical, determine a posição que a pessoa vê o peixe, ou seja, o observador agora, a pessoa é o observador. Então, se ela é o observador, a gente tem aqui que x sobre x' é igual a n sobre n'. O x é a distância do objeto. O objeto, aqui na letra A, o objeto é o peixe. O peixe que importa aqui agora. Não importa quem é o observador, importa quem é o objeto. O objeto é o peixe. O peixe, a distância do objeto, o x, é 16, sobre o x', que é a distância que o peixe vai estar, é igual ao n, que é sempre o índice de refração do objeto. Então, no caso, o objeto é o peixe. E aí ele falou para a gente que o índice de refração da água é 4/3. Então, é 4/3 dividido por 1, que é o índice de refração do observador. Tá? Lembrar que o n é sempre do objeto e o n' é sempre o índice de refração do observador. Multiplicando cruzado aqui, 16 é igual a 4/3 x'. O x' vai ser 16 vezes 3 dividido por 4. O x' vai ser 12 centímetros. Como a gente já tinha falado, quando eu estou no meio menos e olho para o meio mais, parece que as coisas estão mais próximas do que elas realmente estão. Então, aqui estaria a imagem do peixe, a 12 centímetros só. Estaria mais perto do que realmente o peixe está. Beleza? Agora vamos fazer a letra B. A letra B agora é o peixe que está olhando para você. Então, agora, aqui a pessoa é o objeto. Então, a gente sabe que x sobre x' é igual a n sobre n'. Então, a distância aqui é 48 centímetros. Reparem que na hora que eu fui fazer o peixe, eu desconsiderei o 48 centímetros. Agora que eu vou fazer a pessoa, eu vou desconsiderar os 16 centímetros da distância do peixe. Me importa só a distância do objeto à superfície. Então, o x, que é a distância do objeto, é 48, sobre x' é igual a n, que é o índice de refração do objeto. Então, do objeto é 1. Sobre o n', que é 4/3, que é o índice de refração do observador. Então, multiplicou cruzado, x' vai ser 48 vezes 4/3. O x' vai ser 48 dividido por 3, dá 16. 16 vezes 4 dá 64 centímetros. Então, gente, 64 centímetros. Então, a imagem da pessoa vai estar a 64 centímetros aqui da superfície. Então, vai estar aqui. Ou seja, se você está na água, você vê a imagem acima da onde ela estava, mais distante do que realmente o objeto está. Tá? Aquela brincadeirazinha que eu fiz com vocês. Então, o que eu falei com vocês. Agora, o negócio é o seguinte, pessoal. Essa questão
raramente ela está em provas. Então, se cair isso aqui, muita gente vai errar. Pelo amor de Deus, não faz daquela de, isso aqui não vai cair não, e tal. Todo ano tem caído questão diferente. Todo ano a prova, qualquer que seja a prova, se é Enem, se é especialista, se é a AFA, SPSEC, todas as provas, eles têm pegado questõezinhas que nunca caiu. Não dá mole. Essa questão que faz a diferença de você ser aprovado ou não. Beleza? Vamos lá. Lâminas de faces paralelas. Bom, eu já deixei aqui o exemplo, mas é porque não tem muito o que falar. O negócio é o seguinte, esse raio de luz, na hora que ele entrar aqui, tiver duas faces paralelas aqui, nessa lâmina de faces paralelas, o que vai acontecer? Se o índice de refração aqui, do primeiro meio aqui, é 1, e o índice de refração desse meio aqui é raiz de 3, vamos fazer qual que vai ser esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, que vai ser o de refração, a gente vai fazer o N1 vezes o seno de incidência é igual a N2 vezes o seno de refração. O N1 é o índice de refração do primeiro meio, que é 1, vezes o seno de incidência, seno de 60, é igual a N2, que é a raiz de 3, vezes o seno de refração. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, é igual a raiz de 3 vezes seno de refração. O raiz de 3 corta com raiz de 3. Então, o seno de R vai ser igual a meio. Que ângulo que tem seno meio? 30 graus. Então, esse cara aqui, esse ângulo aqui é 30 graus. Bom, isso aqui, a segunda parte, nós vamos falar dela, da geometria plana. Essa aqui é a normal, as faces são paralelas, então acaba que esse ângulo aqui, ele é igual ali, esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Também aqui é 60 graus, aqui vai ser 60 graus, e esse ângulo aqui vai ser 30 graus, tá? Então, esse ângulo aqui também é 30 graus. O ângulo que ela emerge aqui, ó, que ela entra na segunda face é 30. E aí, você pode até fazer aí em casa, fazer agora, o índice de refração aqui de novo é o ar, vale 1. Você pode até fazer, mas esse ângulo que ele vai sair aqui é o mesmo ângulo que ele entrou lá. Essa é a parte mais interessante aqui que você vai ter da lâmina de faces paralelas. Então, ele entra com 60 graus, aí você vai fazer a conta daqui para cá, qual vai ser o ângulo que ele vai refratar aqui dentro, que foi aqui nesse caso, foi 30 graus. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse, e aí você vai lembrar que esse ângulo vai ser igual a esse aqui. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse aqui, tá? Gente, meu desenho não está dos melhores, mas é isso aí, tá? Os ângulos aqui estão parecendo tudo igual, né? Mas é isso aí. Beleza? É porque a reta fez uma curvinha aqui, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom, gente? Esses são os conceitos, tá? Desse aqui para esse aqui você tem que fazer a conta. Mas esse aqui e esse aqui você tem que saber que esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá bom? É isso que eu tinha para falar com você de novidade. Acho que até mesmo sem eu falar, você conseguiria fazer isso aqui na intuição pela matéria que você já sabe. O raio de luz monocromático incide sobre a superfície de uma lâmina de vidro de faces paralelas formando um ângulo Y com a normal conforme a figura, sabendo que o ângulo de refração da primeira face vale x e que o raio de luz incide na segunda face forma um ângulo de 60 graus, determine o valor de y. Bom, primeiro que esse ângulo aqui é o 60, eu estou preocupado com esse aqui que é 30, que é o ângulo que faz com a normal. Então, o x, ele também vale 30, que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Era a coisa que a gente aprendeu de novidade na questão da lâmina de faces paralelas. Agora, a velocidade da luz no vácuo é c, a velocidade da luz no vácuo, a velocidade no vidro é c sobre raiz de 2 e o índice de refração do ar é 1. Então, aqui, ó, aqui é ar, aqui é o vidro. Então, eu sei que o índice de refração do meio 1 vezes seno de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Acaba que o índice de refração do meio 1 é o ar, que vale 1,
vezes o seno de incidência, o seno do ângulo de incidência, o ângulo de incidência é o y, é igual ao índice de refração do meio 2, que é o do vidro. Aí o do vidro, ó, é o seguinte, ó, o índice de refração do vidro vai ser a velocidade da luz no vácuo, que é C, sobre o índice de sobre a velocidade do vidro, que é C sobre raiz de 2. Resolvendo isso aqui, fica C sobre 1 vezes raiz de 2 sobre C. Divisão de fração, repeti a primeira, multipliquei pela inversa da segunda. Cortou aqui, deu raiz de 2, o índice de refração do vidro. Raiz de 2, seno de refração, seno do ângulo de refração. O ângulo de refração aqui foi o x. Eu estou fazendo esse aqui, tá, gente? Esse aqui que veio daqui para cá, com esse ângulo y de incidência e o ângulo x de refração. O ângulo x é 30 graus. Então, o seno de y é igual a raiz de 2. Quanto que é seno de 30? Meio. Então, o seno de y é igual a raiz de 2 sobre 2. O y deu 45 graus, porque o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Beleza, gente? Deixa eu até sair daqui para vocês verem aqui a figura toda, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá? Pronto. Vamos para o próximo slide. Prisma. Pessoal, prisma. Gente, isso aqui, por exemplo, na turma da especialista, nunca tinha caído uma questão de prisma há uns semestres atrás. Caiu questão de prisma, todo mundo desesperou, ninguém sabia fazer. Então, tem que saber. Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o prisma. O que é o prisma? O prisma é isso aqui, ó, prisma óptico. O ângulo A entre as faces é o ângulo de refringência do prisma. Então, você tem aqui o prisma. Esse ângulo aqui entre as faces é chamado de ângulo de refringência. A primeira coisa que você tem que saber do prisma. Então, o prisma é essa coisinha aqui, transparente, que o raio de luz vai atravessar ele. Beleza. Então, o raio de luz ele vem aqui, aí ele forma com a normal aqui ao prisma, a primeira face aqui, o ângulo de incidência da primeira face. Então, o I1 é o ângulo de incidência da primeira face. Porque ele vai atravessar aqui de um meio para outro, vai ter aqui o desvio. Então, esse ΔI, olha, o raio ele iria vir aqui e, na verdade, ele faz isso aqui, ó, ele desvia, ele ia para cá, só que, na verdade, ele veio para cá. Então, esse aqui é o primeiro desvio que esse raio sofreu. Então, esse ΔI ele é chamado de desvio angular da primeira face. Aí, ele vem aqui, ó. Esse R1 aqui, ó, é o ângulo de refração da primeira face, tá? É o ângulo de refração, porque aqui está a normal. Esse aqui, ó, é o ângulo que a normal faz com o raio. Então, eu tenho o ângulo de incidência, o ângulo de refração aqui da primeira face. E esse aqui é o desvio. O raio vem aqui continuando, chega na segunda face aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele iria passar reto assim, né? Ele iria passar reto assim. E aí, como ele iria passar reto assim, mas ele faz isso, ele tem o segundo desvio dele, que é o ΔI, que é o desvio angular na segunda face. Esse R2 é o ângulo que o raio faz com a normal plano, que vai ser o ângulo de incidência na segunda face. Então, esse aqui, ó, não é o ângulo de refração, apesar de estar R. Ele é o ângulo de incidência na segunda face. E aqui, ó, tá o I2, que é o ângulo de emergência aqui, ó. Emergência que ele está saindo ali do prisma. E aí o ângulo que ele faz sempre com a normal é sempre o ângulo que faz com a normal. Beleza, Edi. E aí, se você fizer aqui o prolongamento desse aqui raio, que era o raio que entrou, e o prolongamento do raio que saiu, você vai ter o desvio total. O desvio total, ele é o ângulo de incidência mais o ângulo de incidência na primeira face, mais o ângulo de emergência, né? O ângulo que saiu aqui, é o ângulo que entra aqui, mais o ângulo que sai, menos o ângulo aqui de refringência do prisma. Primeira formulazinha que a gente tem.
E o A, que é o ângulo de refringência do prisma, ele é o R1 mais o R2, ou seja, é esse ângulo aqui. Mas esse é importante que você saiba o nome de todo mundo aqui. Isso aqui pode ser cobrado para vocês, mais essas formulazinhas. Beleza? Isso aqui é prisma, gente. E aí tem um detalhe. Quando verifica-se que o desvio da luz ao atravessar o prisma tem o valor mínimo. Esse negócio aqui, na verdade, não é um F. É esse negócio assim, ó. Esqueci de corrigir isso. Oh, meu Deus, eu não estou conseguindo nem fazer. É esse símbolozinho, é isso aqui, ó. Desvio mínimo quando o ângulo de incidência I1 é igual ao ângulo de emergência I2. Ou seja, quando o I1 for igual ao I2, nós vamos ter o desvio mínimo. Então, quando falar de prisma que o desvio é mínimo, o I1 é igual ao I2. E aí, consequência disso, o A vai ser, se o I1 for igual ao I2, o R1 vai ser igual ao R2. E o A ele não era o R1 mais o R2. Se o R1 é igual ao R2, os dois são R, então é R mais R. O A vai ser duas vezes o raio de... o ângulo de esses dois ângulos aqui, né? Esse, na verdade, é o de refração na segunda face, esse aqui é o de incidência, refração na primeira fase, esse aqui é o de incidência na primeira fase. Mas esses aqui são os dois R's que a gente tem. E o desvio não era dado por I1 mais I2 menos o A, como o I1 é igual ao I2, é I mais I menos A, o desvio, que ao invés de chamar delta, vai ser esse cara aqui, vai ser o 2i, acredito que esse cara é o delta minúsculo, depois o pessoal me fala aí das letras gregas, mas acredito que seja o delta minúsculo. Então vai ser 2i menos A. Então as fórmulas elas se resumem assim, ao invés de ficar I1 mais I2, fica 2i, aquele que era I1 mais I2, né, menos A, fica 2i menos A, e o que era R1 mais R2, que é o A, ele fica 2R, porque aqui o R1 é igual ao R2, o I1 é igual ao I2. Então, quando vai ter desvio mínimo, você vai ter tudo isso aí, tá, gente? Então, olha só, olha essa questão aqui. Num prisma óptico, define-se que o valor do desvio mínimo, falou desvio mínimo, é quando o I1 é igual ao I2, o R1 vai ficar igual ao R2, a gente já sabe que o A vai ser 2R, a gente já sabe que o desvio vai ser 2I menos A. Pronto, falou desvio mínimo, eu já tenho tudo isso na minha cabeça. Se não tivesse falado que era desvio mínimo, eu ia usar aquelas fórmulas do outro slide, né? Que o A seria R1 mais R2 e o delta seria I1 mais I2 menos A. Mas pelo desvio mínimo eu vou usar essas aqui, eu vou saber que o I1 é igual ao I2, o R1 é igual ao R2 e por aí vai. Ocorre quando o ângulo de incidência da primeira face é igual ao ângulo de emergência na segunda face. Está me falando isso aqui, acabou de me falar isso aqui. Beleza, eu já sabia, obrigado pela informação que eu já sabia. Admitindo um prisma imerso, vocês têm que saber, gente, vocês têm que chegar na prova sim. Quando ele te dá a informação, você falou, muito obrigado, mas eu já sabia, me fala o que você quer para a gente passar para a próxima questão. Né? Porque você não tem tempo a perder na prova. Admitindo um prisma imerso no ar, no qual se tenha o desvio mínimo, desvio mínimo, I1 é igual a I2, isso aqui, taranã, taranã. É constituído de um material transparente com índice de refração é raiz de 2. Tá, então beleza. O índice de refração do prisma, qual é o valor em graus do ângulo de abertura, ou também denominado ângulo de refringência. Ângulo de refringência. O exercício está te pedindo o A. É isso que o exercício está te pedindo. Quando o raio de luz monocromática emerge na segunda face com um ângulo de emergência de 45 graus. O que ele está te falando, gente? Está te falando o seguinte. Tem o prisma aqui. Esse raio de luz, ele sai aqui, ó, com o ângulo de 45 graus. Ângulo de emergência é o ângulo que ele sai aqui. Com a normal fez um ângulo de 45 graus. A normal está aqui. Esse cara entrou aqui, um ângulo de incidência. Aqui que eu vou descobrir, tá? Esse aqui é o ângulo de incidência. Eu já tenho o ângulo de refração,
eu vou fazer o ângulo de incidência. Agora, um detalhe aqui que a gente tem, gente, é que esse aqui é o I, né, na verdade. Gente, esse aqui é o I. Esse aqui é o I2, que na verdade é igual ao I1. E esse aqui é o R2, que é igual ao R1, né? Que a gente vai chamar só de R. Então aqui, o índice de refração aqui é o do A, vale 1. O índice de refração aqui vale raiz de 2. Eu quero o A. Tem duas formas de fazer o A. Ou eu faço o desvio é igual a 2i menos A, então eu teria que ter o desvio. Eu não tenho desvio, eu sei que ele é mínimo, mas o A ele é 2R. Então se eu tiver o R, eu tenho o A. Então eu vou achar o R aqui. Eu sei que N1 vezes seno de incidência é igual a N2 vezes seno de refração. Gente, presta atenção. Eu quero o A. O A é 2R. Isso aqui é o de incidência da segunda de emergência, né? O que está saindo. Por isso que eu falei que é muito importante você saber os nomes. Tá vendo? Ele não te deu desenho, ele foi só falando dos nomes. Ângulo de refringência, ele está falando do A. O ângulo de emergência é esse que está saindo aqui na segunda face. Tá? Então vamos lá. N1, que é o do primeiro meio, eu estou fazendo daqui do prisma para lá para fora. O N1 é raiz de 2, vezes seno de incidência, que vai ser o R2, seno do R. Inclusive eu não vou chamar de R2, eu vou chamar só de R e aqui de I, porque aqui é R, aqui também, desse lado aqui também vai ser R, por aí vai. Então eu não vou nem me preocupar com isso. Tá? Essa aqui é a normal, aqui chega aqui. Essa aqui é normal, aqui seria R também, beleza? E aqui estaria o I. Aqui é I, aqui é I, e aqui é R, aqui é R, porque a gente tem aqui um prisma de desvio mínimo. Então esse cara é igual a esse e esse cara é igual a esse. Beleza. Então aqui o N1, que é o do prisma, eu estou aqui no prisma, vezes o seno do ângulo de refração, de emergência, de incidência na segunda face, que é esse cara. Eu estou fazendo questão de falar os nomes porque você tem que saber os nomes, tá? Vezes o N2, que vai ser o índice de refração aqui fora, que vai ser 1, que é o do ar. Índice de refração do ar é igual a 1, vezes o seno de emergência aqui, que vai ser o I, que foi 45 graus. Então, seno de R raiz de 2 seno de R é igual a 1 vezes seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Corta raiz de 2 sobre 2 com raiz de 2 sobre 2. O seno de R ficou igual a meio. Bom, Edi, você já me falou bastante que quando o ângulo tem seno meio, se for do primeiro quadrante, né, o ângulo tem 30 graus. Beleza, vou lá e vou marcar 30 graus, felizão. A maioria das pessoas fez isso. Porque a maioria das pessoas achou que era só fazer isso aqui. Achou que o que o exercício estava te pedindo era o R, mas na verdade ele não era o R, era o A. Então, na verdade, o A ele é 2R. Então, o A é 2 vezes 30, 60 graus. A resposta estava quase na mão, escapou. Da maioria das pessoas que não estudou prisma direito, isso aí nunca vai cair, Edi. Caiu, né? Não tem jeito. Infelizmente, gente, às vezes que a gente imaginou de fazer, deixar os conteúdos que nunca caem para lá, eu mesmo me dei mal como professor, não foi bom, porque das 24 questões teve uma ou duas, por exemplo, na prova da especialista, que a gente não tinha falado em sala. Então, não foi bom para mim, não foi bom para os alunos. Mas, às vezes, eu tenho esse seguinte problema. Eu tento falar coisas que a gente não tem visto na prova, a maioria dos alunos fala, isso aí nunca vai cair. E geralmente cai. Geralmente é aquela questão que o cara fala, isso aí nunca vai cair. Cai, já aconteceu comigo como aluno e eu tenho visto muita gente fazendo isso ainda. Gente, cuidado com essas coisas, porque isso pode fazer você ficar para a próxima prova. Beleza, gente? Vou encerrar, a gente volta para a próxima aula. Até já!